Vamos trabalhar agora com razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Muda um pouco o foco em relação ao Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras ele envolvia apenas os lados. As razões trigonométricas, que são seno, cosseno e a tangente, trabalham novamente com os lados, porém agora entra o conceito de ângulo. Por que isso é importante? Porque em muitos problemas você não vai ter dois lados para encontrar o terceiro lado do triângulo retângulo. Em muitos casos você tem um lado e um ângulo e pede outra informação, ok? Ou te dá dois lados e pede o ângulo que é formado, ok? Então esse estudo é extremamente importante. A trigonometria é fundamental em diversas áreas. Uma que eu posso citar é a engenharia, ok? Então vamos aqui. Na verdade, razões são o quê? São divisões. Como você tem três lados, combinação de duas a duas, então você consegue só três combinações, ok? Que são seno, cosseno e a tangente. O que é o seno de um ângulo? Agora você vai falar o seno do respectivo ângulo, porque se eu estivesse usando esse ângulo aqui, o seno seria diferente, ok? Eu tenho esse ângulo aqui, um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa, um cateto, outro cateto. O que é o seno de um ângulo agudo? O seno nada mais é, trabalhando com esse ângulo alfa, é o cateto oposto. Cateto você tem esse e esse, mas cateto oposto a esse ângulo é esse daqui, que se opõe a ele, dividido pela hipotenusa. Ou seja, o seno é a medida desse cateto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo. Então vai ser esse dividido pela hipotenusa. Esse dividido por esse, ok? Como você sabe que a hipotenusa é sempre o maior lado, então quando você tiver as divisões do seno e do cosseno, sempre vai ser menor que 1, ok? Um ângulo agudo, ok? Tangente de um ângulo agudo. A tangente é o cateto oposto, no caso é o B, dividido pelo cateto adjacente. Obviamente a gente está falando do ângulo alfa. Então alfa aqui, medida do cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então vamos a um exemplo aqui. Dado o triângulo retângulo a seguir, calcule seno, cosseno e a tangente. Então vamos aqui. É um triângulo retângulo, onde um cateto é 3, outro é 4 e a hipotenusa é 5. Ok? Então vamos primeiramente encontrar o seno do ângulo. O que é o seno? Você tem esse ângulo aqui, o seno do ângulo, é o cateto oposto. O que é oposto a ele? É a medida 3, dividido pela hipotenusa. Então, seno é 3 sobre 5. Ok? O cosseno. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, com medida 4, dividido pela hipotenusa. 4 sobre 5. E a tangente é cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Tangente de alfa. Okay? Não esqueça de colocar o ângulo. Um fato que cabe ressaltar quando você quer encontrar a tangente é que quando você tem um cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo em questão, isso aqui também vale a seguinte resolução: seno sobre cosseno do ângulo. Ok? São formas diferentes de dizer a tangente de um ângulo. Cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, ou seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Se você observar aqui, se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, você também recai na tangente.
Então você pode usar essas duas maneiras de definir a tangente de um ângulo. Encontre os valores de x e y sabendo que seno do ângulo alfa é 3 sobre 5. Okay? Então esse exercício é um caso onde você quer encontrar os lados, tendo um lado e tendo o seno do ângulo formado aqui na figura, ok? Então vamos aqui. Primeira coisa quando você vai atacar um exercício é verificar quais informações que você tem. Você tem, nesse caso, a hipotenusa e você tem um seno, ok? Então eu vou escrever novamente aqui. Você tem que o seno do ângulo alfa é 3 sobre 5. Mas o que é o seno desse ângulo? Usando a definição. Seno do ângulo é o cateto oposto, x dividido pela hipotenusa. Ok? Então você tem uma equação aqui. Equação do primeiro grau, que basta você multiplicar cruzado aqui. Então você fica com 5x igual a 6. Se o x está multiplicando 5, 5 vai passar dividindo. Então, 6 sobre 5. Então você achou essa medida aqui. Agora eu quero encontrar o y. Como que você vai encontrar o y? Você tem um cateto e a hipotenusa. Você pode usar o teorema de Pitágoras. Como que é Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Então vai ficar 4 igual a 36 dividido por 25 mais y ao quadrado. Então vai ficar 4 menos 36 sobre 25 igual a y ao quadrado. Vou só mudar de lado para ficar na forma mais convencional. Y ao quadrado igual a 4 menos 36 sobre 25. Ok? Então, y ao quadrado é igual a... Subtraindo as frações, então aqui é o mesmo que 1, multiplica cruzado, então vai ficar 100 menos 36 dividido por 25. Então, y ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64, dividido por 25. Extraindo a raiz, então vai ficar y igual a raiz de 64 por 25. Raiz de 64 é 8, raiz de 25 é 5. Então, y é 8 sobre 5. Existem alguns ângulos que são mais comuns de acontecer do que outros. Esses ângulos são de 30, 45 e 60. Então vamos estudar esses ângulos. Existem fórmulas de encontrar o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Você pode usar triângulos equiláteros, triângulos, retângulos, isósceles e você encontra todos. Aqui eu vou só colocar os valores correspondentes. Okay? Então, uma fórmula de lembrar, como se fosse uma música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Raiz só não tem 1. Então fica raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz só não tem 1. Então, uma forma de lembrar. Sugiro que peguem um livro didático de vocês e entendam como surgiu esses valores. É muito importante para o ensino-aprendizagem. A tangente. Como que eu vou fazer a tangente? Um jeito bem simples
que eu comentei para vocês é que a tangente nada mais é que a divisão de seno por cosseno. Então, se você fizer a divisão desse por esse, você vai encontrar o valor que é raiz de 3 sobre 3. Esse por esse, são iguais. E esse por esse, raiz de 3. Okay? Então, na verdade, lembrando seno e cosseno, você constrói a tangente do ângulo em questão. Okay? Então, vamos usar isso em um exemplo. Uma escada rolante, localizada no primeiro andar de um shopping, forma um ângulo de 30 graus com o chão. Se a altura desse andar mede 5 metros, quanto mede o comprimento da parte visível da escada? Vamos aqui. Vou ler novamente. Uma escada rolante, localizada no primeiro andar de um shopping, forma um ângulo de 30 graus com o chão. Então aqui, você tem um chão e a escada rolante vem aqui. Que forma um ângulo de 30 graus. Ficou muito bonito, mas ajuda já. Com o chão. Se a altura desse andar mede 5 metros, aqui é 5 metros. Okay? Essa medida aqui, 5 metros. Quanto mede o comprimento da parte visível da escada? A parte visível da escada rolante é isso aqui. X. Que na verdade é a hipotenusa, ou seja, está querendo descobrir a hipotenusa desse triângulo retângulo. E você tem informação apenas que é 30 graus. Por isso que é importante o estudo das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Ou seja, observa um problema que já caiu em um ângulo de 30 graus. Aqui vai uma importante ferramenta que você tem. Você tem que visualizar o que você tem de informação e o que você quer encontrar. Aqui eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 e eu preciso da hipotenusa. Qual das três relações, seno, cosseno ou tangente, que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Obviamente é o seno. Então você tem que seno do ângulo em questão é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Porém, quanto que é seno de 30 graus? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, você caiu em uma equação do primeiro grau. X vezes 1, x. 5 vezes 2, 10.